Redação Novo Tempo já de volta. Uma polêmica tomou conta da internet nos últimos dias. A norte-americana Amber Patterson flagrou o avatar, ou seja, o personagem que a filha usava em um jogo, sendo estuprado por outros dois avatares. Extremamente preocupada e indignada com a situação, a mãe postou na internet uma captura de tela do exato momento em que esse estupro virtual aconteceu. A ideia de Amber em divulgar as imagens era alertar os pais sobre o que os filhos estão assistindo ou jogando na web. A empresa responsável pelo game se pronunciou sobre o assunto, disse que se sentiu ofendida também pelo que aconteceu e que o estupro violou as regras de conduta do jogo. Além disso, eles declararam que os agressores foram banidos permanentemente dessa plataforma. Impressionante, né? Pois é, gente, a tecnologia ela é complexa, mas mesmo assim, deixa eu dizer, quem fez elaborou muito bem e tal, criou todo uma política, né, de restrição, porque de censura, porque é para menores esse jogo específico. E como que as pessoas ainda conseguem driblar tudo isso e fazer o que aconteceu, né? O Hélio estava até me explicando aqui que não existe essa permissão no jogo, não está prescrito por quem inventou esse game, mas os caras conseguiram colocar esse tipo de situação. Então, para quem está em casa só explicando, esse é um mundo paralelo, né, Hélio, onde as pessoas têm diversas atividades, os avatares, como eles chamam, têm diversas atividades, né, como se fosse uma segunda vida. Tem todo um mundo, toda uma questão. E essa atitude, né, no caso desse estupro, não estava previsto no jogo e eles simplesmente conseguiram driblar todo o sistema e fazer isso, né? Eu não sei se vocês aqui conhecem um pouco do jogo, ou até se você de casa conhece. Eu não conheço, o jogo chama Roblox, né? Tem 60 milhões de usuários. Esse caso com a criança de 7 anos pode não ter sido o único caso, porque esses jogadores podem ter feito isso em outros momentos e, de repente, a criança nem conseguiu entender o que estava acontecendo, ou talvez entendeu, mas um pai ou uma mãe não viu. Esse veio à mídia porque a mãe viu, printou, né? Ali a tela, né? Essa coisa aí, essa situação me deixou bastante preocupada, talvez nesse momento bastante oportuno em que eu estou grávida, né? A gente sempre discute sobre tecnologia, sobre games, a gente já falou aqui sobre o uso de adultos, né? O uso de adultos com os games, o uso de adolescentes, o uso infantil. Só que você vê que mesmo esses específicos, você ainda tem que ter um controle sobre a sua criança, sobre o seu filho, por conta disso. Entra uma pessoa, um hacker, para, de repente, ter essas atitudes aí de violência sexual, de conteúdo que a criança ainda não tem uma idade, uma maturidade para poder acessar. E o interessante é que, com certeza, são usuários que mentiram os seus dados, porque na internet você mente. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, a criança tem que ter 13 anos para ter uma rede social. Só que crianças de 10, 8 anos já têm. Por quê? Mentiu a sua idade. Esses caras também mentiram. É jogo específico para menor de idade. Com certeza eles colocaram uma idade inferior. Isso não tem como nenhuma tecnologia controlar quem está por trás e que informações, né, eu, por exemplo, Suzane, estou dando lá. Então esse jogo é especificamente para menores de idade? Menores de idade. E eu pressuponho que quem praticou esse ato de violência digital aí sejam adultos, né? Não foi uma criança menor de idade que teve essa capacidade. E eu, enfim, não entendo muito de tecnologia, muito menos de games, que é uma coisa que realmente nunca gostei na vida. Mas a empresa diz que eles foram banidos, né, para sempre do jogo. Agora, eles podem criar um avatar novo. Um novo perfil, um novo nome, uma nova identidade, entrar e fazer tudo de novo. E tem um estudo, o Instituto DQ, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, revelou que pelo menos 56% das crianças entre 8 e 12 anos estão expostas a ameaças digitais. 56%. Não é um número, insignificante, bem expressivo. Olha, é difícil a gente controlar, porque por mais que, como aqui já mostrou, o jogo era seguro, tinha toda essa preocupação e, no entanto, hackers estão aí. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo, sinceramente. Maldade, crueldade do ser humano. Doença. E é complicado, né, gente? Porque quando a gente fala disso, envolve muito uma questão
particular de cada família educar os seus filhos, o que eles querem impor em casa. E nessa fase agora de gestação, eu costumo brincar com os meus amigos que eu não estou numa fase muito de opinar, porque né, eu posso pagar a língua, como tem o ditado popular. Mas uma coisa que eu vejo especialista, outros pais, a Gabi e o Hélio, que estão aqui, podem até falar e complementar, é sempre o lado mais conservador, sabe? Eu sei que a tecnologia ela é importante, esses jogos, eles ajudam talvez no sistema, no cognitivo da criança, no desenvolvimento da criatividade. É um mundo no qual eles estão inseridos, eles serão adultos cada vez mais imersos na tecnologia. Não tem como tirar isso da vida deles por Já completo. nasce assim, né? Já nasce com touch. Já nasce incrível, incrível assim. O meu sobrinho, né, o sobrinho do meu marido, ele tem uma habilidade incrível com tecnologia que eu penso, gente, como ele descobriu isso sozinho? Então, é a geração deles, mas que precisa realmente ter esse cuidado, ter essa restrição, não deixar a criança usar isso o tempo todo, até porque a tela em si, ela já deixa a criança estressada, pode inibir o sono. Muitas vezes os pais, por isso que eu falo que eu não posso falar, toda mãe, quando está grávida, pensa, não vou dar o celular para o meu filho, não vou dar o tablet. Mas, talvez, o processo da educação, de ser mãe em si, cuidar da casa, do filho, tudo que tem que fazer é tão estressante que, às vezes, acaba sendo um escape, talvez até uma respiração, assim, para a mãe. Então, ela coloca a criança um pouco lá para assistir alguma coisa e tal. Mas eu ainda tenho um pensamento muito conservador em relação ao uso de tecnologia. Eu acho que mesmo as crianças precisando, eu acho que não é o momento, assim, quando ela é pequena, ter celular, sabe? Ter um tablet que seja pessoal e que ela fique no quarto sozinha, isolada. Eu acho que tem que ter momento para tudo e a tecnologia também. Tem que ter um momento, talvez, de ter essa recreação bastante restrita. Quando ela for crescendo e tendo consciência, obviamente a gente vai permitindo mais acesso, né? Por conta disso e de outras séries, de outras questões, né? Vocês que são pais podem dizer. Eu concordo um pouco com você, assim, a gente tem que tentar segurar um pouco mais as rédeas, embora seja difícil, porque o mundo está aí, os amiguinhos vão ter, eles vão pedir, meu amiguinho tem, eu quero também aquela coisa, entendeu? Você vai lutar um pouco, remar um pouco contra a maré, sabe? Ir um pouco na contramão. Mas eles já nascem assim, touch, eles querem. Quando eles veem a gente também muito ali, eles querem. Os pais entendeu? são os exemplos, né? Então, a responsabilidade é dos pais. É dos pais, exatamente. É igual você falou, e isso acontece muito. Antigamente, não tão antigamente assim, sei lá, 10 anos atrás talvez, era a televisão. Criança, para não encher a paciência, a mãe coloca na frente da televisão, liga um desenho qualquer, que ela nem sabe que desenho é esse, nem sabe que tipo de valores esse desenho está passando para seu filho, mas ela só quer tranquilidade. Não aguento mais ficar com essa criança no colo. Não sei para que teve filho, mas é assim que acontece. As pessoas têm filho e depois não querem cuidar desse filho. Larga na frente de uma televisão, antigamente era, agora é o celular, que é mais fácil ainda. Entrega o celular na mão da criança e deixa ela crescer. Que não precisa nem estar em casa, né? Em Deixa qualquer ambiente lá. onde você tiver, um restaurante, um lugar, já está ali. Não importa, é assim, ó, não quero gastar o meu tempo cuidando do meu filho. Alguém cuida dele, por favor, não vou pagar ninguém, tem um celular. Joga na mão da criança e deixa a criança se virar, deixa ela crescer do jeito que ela quiser. É isso que acontece. E aí assim, infelizmente, depois o que você vai ter? Você vai ter esse tipo de situação ocorrendo com crianças inocentes que não sabem nem o que está acontecendo, mas isso vai incutindo lá no subconsciente dela, ela vai crescendo, quem sabe, com uma visão distorcida da realidade, com valores distorcidos por conta daquilo que ela acessa livremente, sem sequer uma olhadela assim por cima do pai ou da mãe, porque eles estão mais preocupados com a vida deles mesmos e não com o filho. E fora outros riscos, né? O risco, por exemplo, nessa mesma pesquisa que você trouxe aí, Wagner, que fala que 52%, 56% estão expostos a riscos, cyber-riscos. Essa mesma pesquisa mostra uma quantidade, um percentual enorme de crianças de 8 a 12 anos que marcam encontros com desconhecidos pela internet e vão a esses encontros com desconhecidos pela internet. Onde é que está o pai dessa criança? Tem isso mesmo. Como é que uma criança de 8 anos consegue sair de casa sozinha, depois de ter marcado um encontro pela internet com alguém que ela nunca viu, e esse pai ou essa mãe está fazendo o quê? Que não acompanha?
Então, a responsabilidade é dos pais, no fim das contas. Mesmo que você fique com medo agora de não vou me ater aqui a não ficar dando opinião para não pagar a minha língua depois, mas pode dar sua opinião, porque a responsabilidade é do pai, sim. Nenhuma criança faz nada por conta própria. Se ela tem acesso a um celular, se ela consegue baixar o jogo, se ela consegue jogar o jogo, tem um responsável ou um irresponsável, em alguns casos, que deveria estar fazendo alguma coisa e não está fazendo. E assim, você falou uma coisa que é muito importante, a gente não pode deixar de dizer, de reforçar. Essa situação que aconteceu foi um estupro digital, sei lá se é esse o termo. Isso não aconteceu um processo físico. Essa criança não foi estuprada fisicamente, ela não tem essa marca física, mas isso está incutido. Quando você tem um avatar e você coloca esse avatar em movimento numa tela, o teu cérebro está trabalhando com aquilo. Tanto que tem sido cada vez mais comum o uso por adultos aí, e também as crianças a gente sabe que fazem isso. A gente tem chats, né, aquelas salas de bate-papo, que ela te leva para uma sala reservada, onde as pessoas fazem sexo virtual. Então, se elas fazem esse sexo virtual, é porque isso tem um funcionamento na mente, né? Isso tem um trabalho mental que acontece. E essa criança foi afetada por esse ato. Vai ter uma realidade distorcida, de repente vai pensar que aquilo é normal, que daí se acontecer com ela pessoalmente, tipo, isso acontece mesmo. No jogo tem, né? E aí, por exemplo, o caso, essa mãe que, pelo jeito, ela cuida do que a filha vê. Tanto que a matéria diz que ela estava indo colocar a filha para dormir, estava naquele momento contando história e olhou o tablet da menina, estava ali aquele negócio acontecendo, aquela cena absurda acontecendo no jogo infantil. Agora imagine os pais que não estão nem acompanhando, que tipo de coisa pode ocorrer com essa criança, sabe? E fora isso, sei lá, compras, porque esses joguinhos são todos de graça para você baixar, mas aí eles têm gastos no cartão de crédito para criança, ou para qualquer adulto, né? Qualquer jogo tem opções de compra. E às vezes o pai não está nem aí também, deixa comprar, ou sei lá, nem percebe que a criança está fazendo compras nos aplicativos, esse tipo de coisa. São coisas que fogem ao controle quando você realmente não está querendo controlar. Mas se tiver uma intenção mínima de, sabe, acompanhar, e a gente já debateu isso diversas vezes aqui, você não pode deixar, não é uma questão de ficar impedindo a liberdade do seu filho. É uma questão de segurança, uma questão de proteção. Você tem que acompanhar, tem que saber o que está acontecendo. Não é, você falou assim, e eu concordo plenamente com você, uma criança não tem necessidade alguma de ser possuidora de um aparelho tecnológico como esse. Tudo bem deixar a criança... Tem joguinhos que são educativos, ajudam lúdicos, é importante, a concentração, é importante, um monte de mas coisa. faz isso aqui do lado da mãe e do pai. Agora, não tem que dar para uma criança de 3, 4, 5 anos um aparelho. Você tocou num ponto interessante, Hélio. Eu assisti uma palestra, inclusive ele veio palestrar aqui num evento que teve na Novo Tempo, eu achei incrível, porque sempre que fala sobre esse negócio de criatividade, que é lúdico e tal, eu fico pensando, parece que talvez vou deixar meu filho assim, meio fora do mundo, assim, né? Meio alienado, fora da casinha. E esse cara, ele é bem famoso, você vai me ajudando a lembrar o nome dele aí. Ele colocou uma situação assim que ele faz com as crianças dele. É para desenvolver a criatividade? Então, ele mesmo com as filhas dele desenvolvem jogos no papel. Eles inventam jogos, fazem no papel o seu próprio jogo. Pela casa, eles criam estruturas de, sei lá, um jogo de labirinto, um jogo de não sei o quê, com material, assim, que tem em casa mesmo, sem muito recurso, reciclável, sei lá. E eu achei isso interessante. Então é para estimular a criatividade? Vamos inventar outras brincadeiras aqui no físico também. Essa criança, nem por isso meu filho vai ser menos inteligente na escola. As crianças são muito imaginativas. A minha filha tem 3 anos, ela cria histórias o tempo inteiro, ela é um personagem, aí ela me coloca para eu ser um personagem que ela inventa o nome, inventa a história, inventa a característica do personagem. Não precisa ter um tablet na mão. Marcos Piangers, né? Quem quiser ver, ele tem uns conceitos assim bastante legais sobre educação de filhos. Lembrou por um ponto que ela tem aqui, um aparelhinho. Obrigada, Cauê. E ele vai estar no Dia dos Pais na Identidade Geral, Hélio Moura. Olha só que povo adiantado essa identidade, hein? Só assistir Identidade depois também. A gente vai fazer uma parada para o intervalo. Na volta, a gente conversa sobre uma lei no Chile que ajudou a reduzir o consumo de açúcar no país.
ser uma discussão muito interessante e a gente não quer que você perca, então fique com a gente.